Hora do nosso bate-papo esportivo conosco aqui no estúdio, agora à noite, o Caio Ribeiro. Boa noite, Caio. Boa noite, William. Caio, eu vou subverter um pouquinho a ordem aí que a gente combinou, até anunciamos no começo do jornal. Você ia comentar quem começou bem, quem começou mal nos campeonatos estaduais. Mas minha pergunta, antes de tudo, é a seguinte: não é meio cedo para dizer isso ainda, não? Muito porque os estaduais ainda não passaram da terceira, quarta rodada. O Campeonato Paulista, por exemplo, inaugurou, teve o seu início nesse final de semana. Então a gente não tem que colocar rótulo em cima de nenhuma equipe. Mas já dá para ter uma noção, principalmente baseada no que a gente viu na temporada do ano passado. Bom, ainda bem que pelo começo da sua resposta eu achei que tinha acabado com a participação, quando vai falar muito cedo para falar. Mas vamos lá então, quem tá indo bem, quem está indo mal? Então, a gente separou alguns clubes que não só estrearam com vitória, mas têm uma perspectiva de viverem uma grande temporada. Para começar, vamos falar do Palmeiras, atual campeão brasileiro, que reforçou muito o elenco, já tinha um elenco cheio de opções e estreou com essa vitória, esse gol do Tietê contra o Botafogo esse final de semana. Tietê que teve uma lesão no ombro, não foi constatada a fratura, mas ele deve desfalcar a equipe durante um mês. O Palmeiras vem muito forte e, claro, o foco principal é a Libertadores. Outro time que chama atenção pela goleada de 6-2, pelo estilo de jogo muito ofensivo, por ser dos 4 grandes paulistas, o único que manteve o treinador, o Dorival Júnior, é o Santos. Pegou a Linense, fez 6 gols. O Lucas Lima, que não repetiu as mesmas grandes atuações na temporada passada, foi o grande destaque do jogo. Outro time que terminou o brasileiro muito bem, que manteve o elenco e que está dando gosto de ver, principalmente por esse ataque, 11 gols em 3 jogos, é o Flamengo. E olha, quem está jogando muita bola é o Mancoejo. Não era titular absoluto na temporada passada, era uma opção muitas vezes para o segundo tempo, mas tem sido destaque nesse início de 2017. Mais um destaque? O Cruzeiro manteve o Mano Menezes. O Mano Menezes, quando chegou o ano passado, chegou para apagar incêndio. O Cruzeiro vivia uma temporada cheia de dúvidas e um time muito contestado pelo torcedor. A permanência do Mano, a chegada do Thiago, que ainda não estreou, mas principalmente o estilo de jogo, faz com que o torcedor cruzeirense possa ter tranquilidade que vai viver uma grande temporada. E quem tem que prestar atenção, que senão não vai se dar bem? O lado mais pessimista da coisa, vamos começar falando do São Paulo. Existia uma expectativa muito grande, não só pela chegada do Rogério, o maior ídolo da história do clube, mas pelo título que o São Paulo conquistou, ganhando do Corinthians na Florida Cup, na pré-temporada nos Estados Unidos. De cara pegou o Audax, o atual vice-campeão paulista, e foi goleado, William. Perdeu por 4-2 e aonde o Rogério vai ter mais trabalho é no aspecto defensivo. Foram falhas individuais e uma defesa que preocupa. E não é novidade, torcedor do Inter, depois da chegada do Antônio Carlos, estava cheio de expectativas, mas o Inter perdeu esse final de semana do Novo Hamburgo, jogando em casa, ainda não venceu no Gauchão, uma derrota e um empate, tem muita coisa pela frente, ainda não tem que revoltar a torcida, cobrar muito desses jogadores, mas são 2 times que a gente tem que acompanhar com um pouquinho mais de atenção. Alerta amarelo ali você acionou. Copa do Brasil, começa quarta-feira, tem novidades no formato. Por que os times grandes têm que prestar atenção? Principalmente porque mudou o modelo da competição. Antes eram jogos de ida e volta, agora não. Agora é um jogo só e o visitante joga pelo empate. A gente destacou alguns jogos dessa quarta-feira. O Vitória da Conquista recebe o Curitiba, o Campinense recebe a Ponte, o Lusiânia recebe o Vitória, a Caldense recebe o Corinthians, o CSA de Alagoas recebe o Sport. A gente tem os jogos da quarta-feira e a rodada que se completa na quinta, com o Santos do Amapá contra o Vasco da Gama e o Motoclube, às 21h30, recebendo o São Paulo. Todos os visitantes nessa situação, que é a novidade dessa temporada, jogam por um empate para eliminar o adversário. Por último, acho que sobra tempo para nós ainda para tratarmos de Botafogo e Atlético. Eles decidem qual vai ser a situação deles na pré-Libertadores. O que você acha? Vamos falar de Libertadores, eu estou otimista. Eu acho que são 2 equipes que vão ter jogos muito complicados pela frente, mas até pela vantagem no jogo de ida podem surpreender. Começando pelo Botafogo, quarta-feira, 21h45, o jogo é no Chile. Botafogo venceu o jogo de ida por 2-1. Esse é o primeiro gol do Ayrton, que não deve jogar porque se machucou nessa partida. O segundo gol foi contra. O Colo-Colo é uma equipe tradicional. O futebol chileno é um tipo de jogo ofensivo. O Botafogo vai sofrer, mas acho que pela consistência defensiva da temporada passada, tem tudo para garantir essa classificação. E o outro brasileiro é o Atlético Paranaense. Esse foi o gol do Grafite, principal reforço da temporada.
muito bom atacante, fez o gol de pênalti, a vitória por 1-0 permite o Atlético, já nessa próxima quarta-feira, jogar por um empate. Seja ele pelo placar que for, se o Atlético empatar ou vencer claramente, está classificado. O time do Milionários é bom, William. Vai ter trabalho o Atlético, tem que abrir o olho. A escola colombiana é uma escola de movimentação, de muita troca de passes. Acho que o Everton vai ser bastante exigido. Vai ser bem. Muito obrigado. Boa noite para você. Sempre um prazer.